Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui iniciando um pequeno curso de álgebra linear usando a ferramenta CAIS do GeoGebra. Ou seja, nós vamos trabalhar com uma linguagem simbólica, com a calculadora simbólica do software GeoGebra, tá certo? E vamos ver todas as ferramentas, os entes, as operações, tudo que envolve a álgebra linear, tá certo? Então, principalmente você que está no curso de licenciatura em computação, Instituto Federal de Pernambuco, quarto período, né, na disciplina de álgebra linear, aqui no campus Afogados da Engazeira, você vai ter essa oportunidade de fazer esse pequeno estudo, tá certo? Sobre esse tema, tá bom? Então a gente vai tentar ser o mais didático possível, tentar pegar os exercícios como esse que temos aqui, que estão nas apostilhas da gente, do nosso trabalho. Esse, por exemplo, ele é desse último trabalho que nós fizemos, da primeira apostilha de matrizes. Então tem esse pequeno exercício aqui, que geralmente a gente faz à mão, né? Então como é que a gente faria esse exercício nesse software GeoGebra usando a calculadora simbólica, né? Aqui em exibir, a gente tem as opções. Geralmente, ele não vem com a calculadora, o cálculo simbólico, o CAIS aberto, né? Geralmente vem fechado. Então, você clica aqui para exibir, tá certo? Então, ele entra geralmente no meio da janela de álgebra e na janela de visualização, tá bom? Então, primeiro, para fazer uma matriz, eu preciso fazer uma lista, tá certo? Uma matriz, na realidade, é uma lista. E quando a gente tem uma matriz de uma linha só, então a gente escreve uma pequena lista, tá vendo? Vou renomear aqui, vou colocar A igual, dois pontos igual, vou fazer uma pequena lista aqui, 1, 2 e 3, certo? Ao clicar Enter, eu tenho uma lista normal aqui, tá certo? Se eu quiser transformar isso numa matriz, então eu vou colocar B, dois pontos é igual, vou colocar uma chave aqui dentro, 1, 2, 3. Então essa é uma matriz linha, certo? Com uma linha só, tá certo? Uma linha só. Se eu quero fazer uma matriz com mais de uma linha, então cada grupo formado por esse parênteses, cada lista, eu vou ter uma linha, tá certo? Então eu vou fazer a matriz C aqui, observe só, eu vou pegar, sei lá, vou pegar aqui uma matriz, primeira linha vai ser A, B e C, a segunda linha eu vou fazer, abro novamente parênteses, tá certo? Vou colocar aqui D, E e F, tá certo? Uma terceira linha, vamos fazer aqui G, H, I, tá certo? Então quando a gente dá um Enter, ele entende isso como uma lista de listas, isso é uma matriz, tá? Tá certo? Então, como resolver essa questão? Primeiramente, vamos apagar isso aqui. Primeiramente, nós vamos ver como a calculadora, o cálculo simbólico, ajuda a gente a resolver problemas mais rápidos, tá certo? Essa matriz aqui, ela é composta de uma função, ela é descrita por uma função condicional, ou a gente chama também como função por partes, ou seja, a condição, ele dá uma condição inicial e o comportamento dessa função depende dessa condição inicial. Então aqui diz o seguinte, se I for igual a J, eu vou usar 3I mais J. Se não for igual a J, eu vou usar I menos 2J. Então eu vou usar essa condicional, tá? Então eu vou fazer as duas funções aqui, eu vou nomear uma função f, tá certo? Na realidade, eu quero fazer uma função de duas variáveis, variável i, variável j, certo? E essa função vai ser o seguinte, toda vez que meu i for igual a j, eu vou usar a função f, que vai ser 3i mais j, tá certo? E aí eu tenho uma função já bem definida, tá bom? Agora eu vou pegar vou fazer uma nova função, uma função g,
com duas variáveis, tá certo? Uma função com duas variáveis. Nessa função de duas variáveis, eu quero que só vou usar ela quando o i for diferente do j. E quando isso ocorrer, eu vou usar a função i menos 2j, certo? Então é mais ou menos isso que nós vemos na função que está aqui. Observe, se i for igual a j, eu vou usar 3i mais j. Se i for diferente de j, eu vou usar i menos 2j. Essa é uma matriz 2 por 3. Então, uma matriz 2 por 3, eu vou chamar ela de A, certo? Vou dizer, essa matriz 2 por 3 é o seguinte. Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, tá certo? Ou seja, ela vai ter 2 linhas com 3 elementos, tá certo? Onde cada elemento é uma coluna. Então, na primeira linha, eu tenho o elemento 1, 1. Observe que 1, 1, eu vou usar o meu F, porque toda vez que os números são iguais, eu vou usar o F de 1, 1, tá vendo? 1 para J, 1 para I, 1 para I, 1 para J, certo? Segundo elemento seria 1, 2. Como 1 é diferente de 2, eu vou usar sempre o G. Toda vez que o I for diferente, 1, 2, tá certo? E o terceiro elemento também vou usar G, porque 1 é diferente de 3. 1, 3. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Os elementos da primeira linha é 1, 1, 1, 2 e 1, 3. Quando for igual, eu uso F. Quando for diferente, eu uso G. Então, 1, 1, F de 1, 1. Então, vai ser o primeiro elemento. O segundo é 1, 2. 1 é diferente de 2, eu uso G. E como 1 é diferente de 3, eu também uso G. E aí eu terminei a primeira a primeira linha. Agora vamos para a segunda linha. A segunda linha eu abro novamente uma lista, tá certo? Com as chaves. Agora eu vou começar com 1, 2, ou 2, 1. 2 é diferente de 1, então eu começo com G. G, 2, 1. Certo? O segundo elemento é o 2, 2. 2 é igual a 2, eu volto a usar o F. Certo? Sempre usando a vírgula direitinho. E o terceiro elemento é o 2, 3. Observe que 2 é diferente de 3, eu volto a usar o G. 2, 3. Tá certo? Quando eu faço isso, ele me dá a minha matriz, tá certo? Minha matriz está prontinha. Aí você vai dizer, professor, mas por que a gente precisa saber disso? Porque às vezes você está fazendo alguma coisa, algum trabalho, ou até mesmo resolvendo questões na mão mesmo, e você precisa ver se o que você está fazendo está certo. É para você estudar, para você desenvolver, tá? O pessoal que vai ensinar no futuro, vocês estão fazendo um curso de licenciatura em computação, né? Então vocês vão precisar trabalhar com ferramentas pedagógicas que vão ajudar vocês a preparar exercícios, preparar listas, tá certo? Rever se seus exercícios estão corretos, tá bom? Aí você pergunta, professor, não é muito trabalho fazer isso? Se fosse fazer uma coisa muito grande, não teria que fazer... Tem outra forma? Tem outra forma. A gente pode usar um pouquinho de programação para resolver isso, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma matriz B, tá certo? Matriz B. Toda vez que eu quero dar um valor para o meu objeto, que ele possa assumir um valor, eu tenho que botar sempre 2 pontos igual. E eu vou fazer uma sequência. O GeoGebra, ele consegue escrever uma sequência para você, tá certo? Ele escreve aquela sequência. E como a gente tem na matriz, seria uma sequência de listas, né? Então a gente vai fazer uma sequência dentro de uma sequência, tá bom? Então observe, sequência, quando você escreve a palavra sequência, ele já dá várias opções aqui. Eu vou escolher essa sequência aqui, ó, onde tem uma expressão, uma variável, o valor inicial e o valor final, certo? E dentro da sequência, o que é que eu vou fazer na primeira sequência? Na primeira sequência de linhas. Eu quero colocar colunas ali, tá? Então eu vou colocar dentro da minha sequência, eu vou colocar outra sequência. Do mesmo jeito. Então aqui eu vou trabalhar com as colunas. Observe que eu tenho uma função condicional. Se I for igual, acontece algo. Se I for diferente, acontece outra coisa. E aí eu vou colocar o que vocês trabalham na programação, que é aquela função if then, né? Então, no GeoGebra não precisa escrever if, basta escrever se, tá certo? Ele já entende que isso é uma função condicional, ó.
É uma condição. Qual é a condição que eu quero? Eu quero dizer o seguinte, se I for igual a J, observe, eu escrevi I igual a J, o que é que ocorre? Se I for igual a J, eu uso 3I, certo? Mais J. Beleza. E se não for igual a J, já tem um sinão lá, não precisa botar dentro, não precisa botar nada. Ele já entende o que é o sinão. Eu vou usar a segunda equação, I menos 2J. Tá certo? Bem, qual é a variável da coluna? A variável da coluna é o J. Qual é o primeiro elemento do J? É o elemento 1. E o último elemento do J? Elemento 3. São 3 colunas, tá certo? Pronto. Resolvi tudo de colunas. Agora eu vou para a linha, tá certo? Minha linha, qual é a incógnita que representa a linha? É a incógnita I, é a letra I. Onde começa o I? Começa em 1. E termina onde? Termina em 2. São 2 linhas só. E aí eu concluí. Quando eu dou um Enter, ele vai escrever a minha matriz do mesmo jeito, tá certo? E aí, eu tenho, com as matrizes na mão, eu posso fazer operações como, por exemplo, somar. Eu posso fazer simplesmente A mais B, e ele já entende o que é isso, já me dá a resposta. Observe que eu somei elemento com elemento. Na realidade, eu posso também fazer o dobro, né? 2 vezes uma matriz A, por exemplo. Ele vai entender a mesma coisa, porque é somando ele com ele mesmo, né? Tá certo? Então, aquelas operações eu posso multiplicar posso multiplicar um escalar pela matriz, por exemplo, 4 vezes uma matriz, a matriz B, tá certo? Eu posso pegar cada elemento desse aí e fazer essas operações. Então, para isso que serve o cálculo simbólico, porque a gente vai poder usar, tá certo? Todos esses elementos, tá bom? Eu vou apagar aqui as que não são interessantes para mim. Eu vou apagar esse primeiro exemplo, tá certo? E esse segundo aqui. Vou deixar só essa aqui, que é o resultado da letra A aqui. Essa aqui, tá? Eu vou fazer agora a segunda. A segunda já tem um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque ela tem 3 condições. Se for menor, se for igual, se for maior, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu posso simplesmente dar um Ctrl C aqui e copiar essa sequência, mas eu vou escrever bem devagarinho para a gente fazer sem muita pressa, tá? Então, eu vou botar aqui primeiro comando de sequência, o segundo comando de sequência agora já para as colunas, certo? Para minhas colunas. E agora eu vou colocar a função se, certo? Bem, vou começar com a primeira. Se I for menor que J, simplesmente eu boto I, sinalzinho de menor que J, tá certo? Tá lá no seu próprio teclado, tá? O que ocorre quando I é menor que J? Eu vou usar 2I, tá certo? E se ele não for menor que J? Bem, se não for menor que J, aí eu vou ter que fazer o seguinte. Aí eu vou ter que colocar outra função se. Por quê? Porque ele pode ser igual e pode ser maior, certo? Então eu vou primeiro botar aqui a condição. Se ele for igual, se I for igual a J, o que é que ocorre? Eu vou usar a função I menos J, certo? E se ele não for igual? Bem, se ele não for igual, ele também não pode ser menor, porque já passou pelo primeiro crivo da primeira condição, só pode ser maior, tá certo? Se ele não for igual, nem for menor, só pode ser maior, tá bom? Então, se ele for maior, então, o que é que ocorre? Eu vou usar o 2J. Qual é a primeira variável que eu vou usar? Eu vou usar primeiro J, tá certo? Primeiro J. E eu quero uma matriz quadrada de ordem 4. Então, eu quero que ele vá de 1 até 4, tá bom? Qual é a variável da linha? A variável da linha é o I, tá certo? Que ele vai também de 1 a 4. Concluiu, tá certo? Dá um Enter. E aí nós temos a nossa matriz do jeitinho que ele queria. Observe que a diagonal da matriz é nula. Por que ela é nula? Porque toda vez que eu tenho I igual a J, eu subtraio I de J. Então 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e 4 menos 4 vai dar 0, né? Toda vez que o I for menor que o J, eu vou usar 2 vezes I. Então, na primeira linha ele é 2 e 2, porque 2 vezes 1 é 2. Na segunda linha, 2 vezes 4.
Na terceira linha, 2 vezes 3. E na quarta linha é impossível do I ser maior que o J. Tá bom? Da mesma forma, o J, tá certo? Na primeira coluna, o J fica 2. Na segunda fica 4. Na terceira fica 6. Então, dá certinho aqui a nossa matriz do jeito que nós queríamos, tá bom? Bem, e agora nós podemos fazer operações com essas matrizes, tá bom? No próximo vídeo nós vamos fazer algo maior, como multiplicação de matrizes, encontrar uma matriz transposta, matriz inversa, tudo mais que nós aprendemos, matriz identidade, tá bom? Então até o próximo vídeo e até lá. Bons estudos para todos.